Tranquilos? Me chamo Fernanda e estou escrevendo de Mountain View, Califórnia. Um lugar com muitas árvores, realmente muito bonito. Sou seguidora já há alguns meses e, embora não estivesse certa de querer compartilhar isso, acho que me ajudará a esvaziar minha mente de tantos pensamentos e, ao mesmo tempo, é como se eu estivesse conversando com alguém para desabafar. Desde já quero me desculpar com quem for ouvir essa história. Não há pessoas levitando nem aparições muito significativas. Suponho que, quando ouvimos histórias de terror, nunca pensamos que, embora seja raro ver aparições como nos filmes, há muitas coisas além do nosso entendimento, e que nem o melhor filme de fantasmas te prepara para quando você realmente vive algo paranormal. Eu, por exemplo, nunca fui preparada para o que iria sentir, mesmo sendo uma fã de tudo que envolve terror. Eu me formei em criminologia há 5 anos, e ao cursar matérias de medicina forense, é comum que nos levem ao necrotério para ver como são os procedimentos de necropsia e outros métodos de identificação. Deixando de lado o fato de que, a cada vez que eu voltava dessas práticas, minha mãe quase queria me banhar em álcool para desinfetar antes de entrar em casa. Ela sempre dizia que eu ia acabar trazendo algum espírito para casa, que ia acabar trazendo algo comigo. No entanto, como uma filha um pouco rebelde e cética em relação a essas coisas, nunca dei a devida importância. Agora, anos depois e já com um pouco mais de maturidade, comecei a recapitular eventos que me ocorreram. Embora não sejam tão significativos ou macabros, vejo-os como as primeiras manifestações, os primeiros indícios do que seria um período de muita angústia na minha vida. Tudo começou com várias vezes em que batiam na porta do meu quarto quando eu ainda morava com meus pais. Eu abria, mas nunca havia ninguém do outro lado. O que está acontecendo agora aqui começou da mesma forma, só que agora eu moro em um apartamento com meu marido e nosso bebê de 9 meses. Aqui dá para ouvir praticamente todos os sons dos apartamentos ao redor. Quando entram, quando saem, quando deixam cair algo ou quando falam muito alto. Mas é possível diferenciar perfeitamente quando os sons vêm de dentro do seu próprio apartamento. Depois de um tempo, comecei a notar que estava começando o mesmo que anos atrás. Um dia, estando sozinha com meu bebê durante o dia, bateram na porta do apartamento de forma muito clara e até um pouco agressiva. Abri a porta, mas não havia ninguém lá. A entrada do apartamento fica no meio de um corredor bastante longo, então não era possível que alguém tivesse corrido tão rápido para se esconder. Meus vizinhos são 2 adultos com um bebê, então não fazia sentido que fossem eles brincando comigo. Isso voltou a acontecer outras 2 ou 3 vezes. Até brinquei com minha mãe que o morto que eu trouxe do necrotério para a casa dela tinha acabado por me seguir até aqui. Tudo ficou nisso até que uma noite bateram novamente na porta, mas desta vez foi na porta do meu quarto. Eu tinha acabado de colocar o bebê no berço e por um momento pensei que fosse meu marido, que havia saído mais cedo do trabalho. Mas claro, também pensei que era ilógico ele bater, pois ele nunca fazia isso. Não tinha motivo. É incrível como você pode pensar em tantas coisas em uma fração de segundo. Ao não ter outra explicação, fui tomada por uma sensação real de terror pela primeira vez. Não falo daquele arrepio que você sente ao ver um filme, mas sim de um medo verdadeiro. Aquele medo de ter certeza do que ouviu, de saber que o que está ouvindo não faz sentido, somado à ideia de que alguém podia ter invadido minha casa e eu estava lá sozinha com meu bebê. Saí do quarto e, como era de se esperar, nada. No apartamento, os pisos são de madeira, então em algumas partes rangem quando você pisa, e também dá para saber onde está a outra pessoa pelo simples som do piso. Meu segundo evento foi exatamente esse. Fui colocar o bebê para dormir e liguei a câmera para poder vê-la pelo monitor enquanto lavava a louça na cozinha, pois odeio louça suja. Depois de alguns minutos, comecei a ouvir, pelo áudio da câmera, os rangidos no piso, como se alguém caminhasse devagar para tentar não fazer barulho. Fiquei ouvindo por alguns segundos mais
e embora só pudesse ver o bebê dormindo, eu estava certa de que alguém estava ali no quarto, fazendo aquele som. Encorajada pelo desejo de proteger meu bebê, corri até o quarto e ele estava se levantando no berço, como se algo o tivesse acordado. Entre o momento em que parei de olhar para o monitor e corri até o quarto, não havia mais nada. Apenas eventos espontâneos que, embora me deixassem tremendo na hora, eu superava com relativa facilidade, até o último dia 20. Acordei de madrugada para ir ao banheiro. A porta do banheiro fica bem em frente à do nosso quarto, e à direita é possível ver um pouco da sala, iluminada por uma luz do poste lá fora que entra pela janela. Quando abri a porta do banheiro para voltar ao quarto, antes de dar um passo para fora, vi, refletida na parede oposta à janela, uma sombra. A sombra de alguém parado lá fora. A sala tem uma janela do mesmo lado da porta do banheiro, mas é separada por uma parede que divide a sala do corredor, onde ficam as portas dos quartos e do banheiro. Então, quando saí do quarto, eu tinha a janela de frente para mim. Resumindo, pude ver essa sombra antes que ela me visse. Sem sair do banheiro, chamei meu marido com a voz mais clara, mas mais baixa, que consegui. Amor, amor. Ele respondeu. O que foi? Eu disse. Olha pela janela, por favor. Como eu conseguia ver quase todo o quarto do banheiro, vi que ele pulou da cama, provavelmente achando que algo tinha acontecido comigo. Antes que ele se aproximasse da porta, fiz sinal para ele parar, para não sair e ficar em silêncio. Amor, tem alguém lá fora, parado na janela. Ele se esgueirou devagar, mas de repente correu até a porta e gritou para me trancar no quarto. Quando corri de um lado a outro, só vi que ele estava apoiado na porta com o ombro, como se alguém estivesse tentando abrir do outro lado, e então ele começou a trancar tudo. Ele me pediu para fechar bem a persiana do quarto e disse que ia fechar a janela da cozinha. Ouvi seus passos correndo até lá e, como disse antes, aqui dá para ouvir tudo. Então pude notar que ele murmurava várias vezes. Não acredito, não acredito. Ele ficou lá por uns 2 minutos e depois voltou finalmente para o quarto. Eu estava muito confusa e assustada. Não sabia se era alguém tentando entrar ou porque meu marido havia corrido daquele jeito. Quando ele entrou no quarto, trancou a porta e disse que ia ligar para a polícia para fazer um relatório, que havia alguém suspeito rondando. Mas por mais que eu insistisse, ele só disse que correu porque esqueceu de trancar a porta. No entanto, para mim, ele tinha visto algo mais? Ele acabou não ligando para a polícia, e eu me pergunto se ele viu outra coisa e não quis me dizer, talvez por medo. O que realmente me aflige são os sonhos que venho tendo desde então. Sempre começam com a mesma cena, eu saindo do banheiro e vendo aquela sombra novamente. Primeiro na janela, depois sentada na sala, agachada em algum canto. No último sonho que tive, que foi na noite passada, eu sabia que essa coisa já estava do lado de fora da janela do nosso quarto. Tenho muito medo de que da próxima vez sonhe com ela dentro do quarto conosco. Já não quero mais dormir. Não quero sonhar. Me sinto sozinha porque, embora meu marido saiba que não estou mentindo, ele evita falar sobre isso. E eu não o culpo. Ele tem medo de algo que também não sabe como lidar. O mais desgastante são as manifestações diárias. Pequenas, mas constantes. Coisas caindo aqui e ali. Movimentos rápidos, mas perceptíveis pelo canto do olho. O bebê acordando e chorando de maneira estranha. Os rangidos no piso e a sensação constante de que há alguém aqui. Por último, quero acrescentar algo. Tendo em mente que venho escrevendo este relato nos últimos dias, sem conseguir terminá-lo, tenho uma última atualização. Meu marido finalmente me contou o que aconteceu naquela noite. Ele disse que, quando olhou, viu a porta da entrada aberta até a metade. Ela estava fechada quando eu saí para ir ao banheiro. Tenho certeza de que estava. Bom, ele viu a porta e uma massa negra quase desaparecendo pela borda da janela. Ele sabe que não havia ninguém lá fora.
Desde então, todas as noites ele tranca as portas e fecha todas as persianas, cada janela, sem saber que talvez o que quer que seja já esteja dentro da casa. Obrigada por tomar o tempo para ler. Espero poder escrever em breve que tudo isso acabou, ou pelo menos que já entendi por que isso me seguiu do necrotério. Se é que veio de lá. Faz 2 anos que estou trabalhando como entregador em uma pequena empresa aqui em Santa Catarina. Isso aconteceu na primeira semana de trabalho. Anteriormente já havia trabalhado em um lugar assim, então basicamente a única coisa que precisava era aprender as rotas e conhecer os clientes. Entretanto, no meu 4º dia, todos os operários já haviam saído para suas respectivas entregas, então fiquei no escritório aprendendo outras questões igualmente importantes. Depois do almoço, chegou Heleno, um dos trabalhadores mais queridos de lá, por seu ótimo desempenho e por ser uma excelente pessoa. Ele sabe de tudo nesse trabalho e antes de terminar seu turno, já tinha terminado suas tarefas naquele dia. Por fim, acabaram pedindo que ele fizesse uma última entrega e depois disso poderia ir para casa mais cedo, ao que ele aceitou feliz da vida. Ele me disse que, se eu o acompanhasse nessa rota, também poderia sair mais cedo ao retornar. O principal ramo dessa pequena empresa é a venda por atacado de frutas e verduras para mercados e feiras locais da região. Os fornecedores são agricultores que vivem nos municípios próximos. Geralmente eles trazem a mercadoria para nossas instalações, a menos que haja um pedido urgente ou extra. Digo isso porque justamente esse último exemplo foi o que me fez acompanhar o Sr. Heleno, que é uma das pessoas mais interessantes e divertidas que já conheci. Durante todo o percurso, ele não parava de contar histórias interessantes sobre sua vida, muito divertidas. Ele também ouviu minhas histórias, uma pessoa realmente agradável. Heleno é um homem com 53 anos, um pouco robusto e alto. Ele é o típico senhor que aparecia nos exercícios de matemática da escola como: o senhor Heleno comprou 50 caixas de mangas. Você facilmente o imaginaria. Foi um bom percurso pela estrada em direção a Chapecó. Passamos por vários lugares que eu nunca tinha visto antes. A cerca de 40 minutos do nosso destino, ele teve que parar à beira da estrada porque precisava fazer uma transferência pelo celular naquele momento. Curiosamente, no ponto onde paramos, a cerca de meio quilômetro depois de passar por um restaurante chamado O Caipira, havia uma barraca de mangas à beira da estrada, administrada por uma família. Eu desci para esticar as pernas e fui recebido calorosamente. Eram 2 idosos e 2 adolescentes, e eu supus que eram uma família porque todos eram muito claros de pele. Eles me perguntaram de onde viemos e para onde íamos. Conversamos até que o senhor Heleno terminasse. Claramente não dei muitos detalhes. Não foi por maldade. Só não os conhecia, mas eles eram realmente muito gentis. Gostei muito deles, e ao perguntar sobre eles, me disseram que vinham de uma vila que ficava nas próximas saídas, à beira da estrada onde estávamos, a uma distância de 1 quilômetro ou um pouco menos. Eles estranhamente insistiram para que fôssemos comer naquele dia com eles, mas eu sabia que isso não seria possível. Mesmo assim, eles me deram 2 mangas que pareciam muito boas e me fizeram prometer que um dia eu passaria lá para cumprimentá-los. Tive que me despedir porque Heleno havia terminado. Ele só cumprimentou a família de longe, próximo ao caminhão. O estranho foi que assim que avançamos, ele fez uma cara de aborrecimento, tirou as mangas das minhas mãos e as jogou pela janela. Não sei se a família percebeu isso. Fiquei totalmente confuso ao ver como ele havia mudado radicalmente de atitude. Perguntei qual era o problema e ele começou a resmungar, depois respirou profundamente e soltou um suspiro. Ele me repreendeu, não de forma muito severa, mas foi uma grande mudança em relação a como ele era.
Acabei percebendo que ele não estava zangado comigo. Ele começou a me explicar, enquanto seguíamos, que de jeito nenhum eu deveria ir à casa deles, caso algum dia eu fosse sozinho para onde estávamos indo. Mesmo que a família me reconhecesse ou me convidasse novamente, eu não deveria ir para lá. Perguntei por quê, e a princípio ele não queria me contar, apenas disse para eu me manter longe, ao que respondi que então iria por conta própria. Lógico que eu não ia, só queria saber do que ele estava falando. Kevin, tenho anos dirigindo por aqui. Conheço muitas pessoas, mas ninguém nunca ouviu falar daquela gente. As pessoas que você viu na barraca de manga são as mesmas desde de sempre e nunca mudaram sequer um fio de cabelo. Achei muito estranho, mas pensando bem, não parecia grande coisa. Mas o Sr. Heleno continuou contando. Faz mais ou menos 20 anos que um colega nosso foi para a casa dessa gente, apesar de ter sido avisado para não ir. Quando ele voltou, não era o mesmo. Esse rapaz tinha uns 5 anos a mais que você e depois que voltou daquele lugar, ele teve muita dificuldade para falar. Perguntávamos algo e ele balbuciava ou não conseguia pronunciar as palavras. Mas você via que ele estava tentando dizer algo. Ele ficava em transe até que alguém falasse com ele. E isso era todo dia. A mãe desse rapaz veio falar conosco. Ela também não sabia o que estava acontecendo. A última coisa que soubemos foi que o levaram para outra cidade para interná-lo em um hospital psiquiátrico. Não sabemos o que aconteceu com ele, mas tudo começou quando voltou daquele lugar. O Sr. Heleno abaixou um pouco o tom de voz de irritação e contou sobre outro colega. Poucos meses depois do caso desse rapaz, outro colega nosso, que havia começado há pouco tempo, teve uma experiência semelhante. Ele era ótimo dirigindo e conhecia bem a região. Um dia ele foi sozinho para fazer uma entrega perto de lá e nos ligou dizendo que havia pego uma tempestade e que iria buscar abrigo. Mais ou menos onde acabamos de parar. Quando voltou no dia seguinte, ele também não conseguia falar direito, e esse foi seu último dia de trabalho conosco. Também não soubemos o que aconteceu com ele, mas sabemos que foi culpa daquela gente, se é que se pode chamá-los assim. Depois de ouvir o relato do Sr. Heleno, não me atrevi a parar naquele lugar, nem louco. Começo dizendo que sempre gostei de caminhadas noturnas. Tem algo de diferente nisso. Sou soldador de profissão e já faço isso há mais de 40 anos. Moro sozinho em uma fazenda grande, só eu e meu cachorro, Bosley. A casa é muito grande para uma pessoa só, mas nunca tive coragem de me mudar para uma menor depois que minha esposa, Maria, faleceu. Meus filhos se mudaram há anos, e desde que o câncer a levou, tem sido apenas eu e Bosley. Uma noite, depois de um longo dia na oficina, decidi dar uma caminhada. Minha propriedade é bem grande, então uma volta ao redor costuma ser suficiente para matar à vontade. O ar estava fresco nessa noite, e Bosley andava ao meu lado. Às vezes acho que eu gosto mais dele do que ele de mim. Eu já tinha feito aquela volta centenas de vezes, mas enquanto voltava para casa, algo chamou minha atenção. Olhei para cima. Na direção da janela do segundo andar, a que dá para o quarto que Maria e eu costumávamos dividir. Por uma fração de segundo, achei que vi algo se mexer. Parei no meio do caminho, encarando a janela. Não havia motivo para alguém estar lá. Eu não entrava naquele quarto há anos. Não tinha coragem. Senti meu sangue ferver com a ideia de algum estranho ter invadido minha casa. Não ia deixar isso passar. Corri para dentro, com meu coração disparado, e subi as escadas. O quarto estava vazio, exatamente como eu o deixara. Nenhum sinal de nada fora do lugar. Olhei em todos os cantos possíveis, mas não encontrei nada. Sim, eu estava bem assustado, mas estava mais irritado do que qualquer outra coisa.
Eu não levo esse tipo de coisa numa boa. Fiquei ali por um tempo, me sentindo idiota, mas não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava lá. Na noite seguinte, acordei com Bosley rosnando. Ele é um bom cachorro, nunca late sem motivo. Me sentei na cama, ouvindo. Foi quando percebi o som de algo rangendo no andar de cima. Podia ser apenas o barulho normal da casa velha, mas minha mente foi direto para passos, vindos do quarto diretamente acima do meu. Você já deve imaginar qual é o quarto logo acima. Pensei em pegar meu rifle de caça no andar de baixo, mas não queria chegar a esse ponto. Se fosse preciso, eu estava plenamente confiante de que poderia lidar com o que quer que estivesse lá em cima, mano a mano. Peguei minha lanterna e fui verificar. Mais uma vez, nada. O quarto estava exatamente igual, intocado. A essa altura, minha raiva já estava começando a se transformar em ansiedade. Algo não parecia certo naquela casa. Na noite seguinte, desci as escadas e encontrei as luzes da cozinha acesas. Eu tinha certeza de que as apaguei antes de ir para a cama. Eu não deixo luzes acesas. Não havia mais dúvidas. Alguém estava na minha casa. Comecei a entrar em pânico. Liguei para a polícia e disse que achava que alguém poderia estar se escondendo dentro da minha casa. Eles vieram, vasculharam a casa de cima a baixo, mas não encontraram nada. Eles foram gente boa. Me disseram para ligar de novo se precisasse, mas dava para perceber que não acreditaram em mim. Bom, a noite seguinte foi de longe a pior. Eu não conseguia dormir, então decidi subir e verificar o quarto novamente. Não sei por quê. Talvez eu achasse que isso me traria paz, mas quando abri a porta, congelei. Havia roupas espalhadas por todo o chão, as roupas de Maria. Eu as tinha guardado depois que ela faleceu, mas agora elas estavam por toda parte. Uma coisa dessas não acontece aleatoriamente, e então eu a vi. Havia uma mulher parada na porta, apenas me olhando. Não conseguia ver seu rosto claramente, mas sabia que não era Maria. Ela era muito mais baixa. Eu não sei quem ela era, mas ela não deveria estar ali. Sem pensar, corri em direção a ela. Ela se virou e desceu as escadas correndo, saindo pela porta da frente. Quando cheguei lá fora, ela já tinha sumido. Vasculhei a propriedade com Bosley, mas não havia sinal dela. Não dormi naquela noite. Durante meses depois disso, não consegui dormir. Eu estava constantemente nervoso, convencido de que ouvia passos no andar de cima à noite. Qualquer barulho me deixava em alerta. Dormia com meu rifle ao lado da cama, aterrorizado com a ideia de precisar usá-lo uma noite. Pensei em ligar para meu irmão vir ficar comigo, mas fui criado para lidar com meus problemas sozinho, então era isso que eu faria. Mas o pesadelo não acabou. Uma noite, eu estava sentado na sala quando notei uma figura no quintal, me olhando diretamente pela janela. Era ela de novo. Meu coração quase parou. Peguei meu rifle de caça e corri para fora, com Bosley logo atrás. Ela ainda estava lá, só uma silhueta à luz do luar me observando. Disparei alguns tiros de advertência no ar, esperando assustá-la. Aquilo foi suficiente para fazê-la se virar e correr para a escuridão, mas isso não me deixou mais tranquilo. Eu estava sendo literalmente atormentado por alguma mulher aleatória, provavelmente sem teto. Eu não conseguia nem imaginar por que isso estava acontecendo comigo. Fiquei lá fora por um longo tempo, esperando para ver se ela voltava. Ela não voltou. Não a vi desde então, mas sei que é apenas uma questão de tempo. Estou totalmente preparado para me defender, mas não acho que viver nessa ansiedade perpétua seja sustentável. Graças a Deus tenho o Bosley. Não tenho ideia do que faria sem ele. Eu mando uma atualização se algo mais acontecer.
Me chamo Rocio e sou de Monterrey. Hoje sinto uma enorme necessidade de contar meu relato. Na verdade, é o relato do meu irmão, Carlos. Isso aconteceu há pouco mais de 12 anos. Carlos trabalhava em uma loja de departamentos e em uma noite, por causa de um evento especial ou algo do tipo, ele teve que sair bastante tarde. Era por volta das 2 ou 2:30 da manhã. Ao sair do estacionamento, ele viu que uma de suas amigas, Lorena, estava esperando um táxi, então ele parou e perguntou se ela queria que ele a levasse para casa, já que eles moravam na mesma direção. Ela aceitou e no caminho, entre conversas e risadas, eles chegaram a um semáforo vermelho. Carlos parou o carro como deveria. Cabe mencionar que, quando ele nos contou isso, ele fez questão de dizer que não entendia por que tinha parado. O lugar estava deserto. Ele poderia ter passado facilmente, mas não o fez. Foi como se algo o obrigasse a parar. Nesse momento, ele percebeu que alguém estava esperando para atravessar a rua. Algo estranho, pois já eram quase 3 da manhã, e naquela área não era nada comum ver pessoas a essa hora. Essa pessoa começou a atravessar com uma paciência e tranquilidade irritantes. Meu irmão continuou observando essa pessoa que passava bem na frente deles, a não mais de 2 metros de distância. Ele descreveu a figura como sendo uma mulher extremamente alta, talvez com 2 metros ou até mais, totalmente vestida de preto e arrastando o que parecia ser um daqueles carrinhos de feira. Meu irmão estava completamente fascinado observando aquela pessoa atravessar. Ele dizia que, por mais que tentasse, não conseguia parar de olhar. Sentia um arrepio percorrer suas costas e nuca repetidas vezes, mas não conseguia se mexer. Ele também não ouvia nada, e era como se aquela figura que passava diante do carro absorvesse tudo ao seu redor. Foi exatamente quando aquela pessoa terminou de atravessar a rua que meu irmão voltou a si, e foi então que ele ouviu Lorena gritando e chorando desesperada. "Vamos embora, Carlos! Vamos embora, por favor!" Ele sentiu que ela fez o sinal da cruz sobre ele, e ele finalmente reagiu e acelerou. Quando Carlos olhou pelo retrovisor, percebeu que aquela mulher o seguia com o olhar. Lorena não parou de rezar durante todo o caminho, e por instinto Carlos foi direto para a casa dos meus pais com ela, ambos tremendo de medo. Minha mãe, que é muito religiosa, tentou acalmá-los, colocando água benta em suas mãos e na cabeça deles. Quando terminaram e depois que meu irmão estava um pouco mais calmo, digo isso de forma relativa, pois desde aquela noite meu irmão nunca mais viveu em paz, meu pai levou Lorena para casa e voltou para falar com ele. Já a essa altura, eu e meu outro irmão já estávamos acordados. Nós 3 sempre fomos muito unidos, e minha mãe nos acordou achando que talvez, ao estarmos todos juntos, meu irmão se sentiria melhor. Ele nos contou em detalhes tudo o que ele e Lorena haviam visto. Lembro-me de sentir o mesmo arrepio que meu irmão disse ter sentido momentos antes. Uma sensação horrível, por sinal. O ambiente em casa estava pesado, turvo. Eu olhava para Carlos, que parecia transtornado, quando de repente ele disse: "Era a morte, mãe." Todos nós ficamos mudos, e nesse exato momento vimos algo como um flash vindo da cozinha, como se alguém tivesse tirado uma foto de lá. Meu pai se levantou imediatamente, mas não havia nada que pudesse ter causado aquela estranha luz. Os dias se passaram, e meu irmão continuava dizendo que aquilo que eles tinham visto naquela noite era a morte, ou pelo menos ele a descrevia assim. E embora eu acreditasse, e ainda acredito, pedi que ele não se obcecasse com isso. É que, de fato, ele parecia estar profundamente afetado, como se aquilo o estivesse consumindo por dentro. Foi no dia 15 de junho, quase 2 semanas após aquele acontecimento, que minha mãe viu novamente aquela luz vinda da cozinha. Justo quando ela se aproximou da sala para me perguntar se eu também tinha visto, recebi uma ligação, a pior de todas. Carlos, meu irmão, tinha acabado de falecer. Ele tinha 27 anos em 2012,
sem nenhuma doença, e de um dia para o outro vítima de um infarto. Sua amiga Lorena, ao saber da notícia, pediu demissão do trabalho e se mudou para São Luís Potosí. Ela não quis nem mesmo ficar para os serviços fúnebres do meu irmão. Até hoje não tivemos mais notícias dela, e ela nunca nos disse nada mais sobre aquele terrível dia. Me assusta pensar que meu irmão pode ter sido avisado de sua morte repentina. Bom, queria compartilhar isso. Fazia anos que não falava sobre esse assunto. Boa tarde, diário. O que vou relatar ocorreu quando eu tinha 11 ou 12 anos. Atualmente tenho 29. Nunca compartilhei com ninguém e prefiro manter-me no anonimato, pois é bastante sensível para mim. Minhas amigas e eu brincávamos muito na escola sobre temas paranormais, especialmente sobre o tema da Ouija. Minha amiga Aline sempre falava que um dia levaria aquele jogo de mesa para a escola, para que todas do nosso grupo jogássemos e descobríssemos se era real. Entre brincadeiras, em uma ocasião, ela chegou à escola com uma tábua Ouija e tentamos jogá-la algumas vezes, mas nunca se moveu nem fez nada. Então simplesmente nos divertimos com isso e continuamos com nossas aulas e com nossa vida normal. Dias mais tarde, uma noite, quando eu estava sozinha em meu quarto e me acostei para dormir, me sentia diferente. Não posso explicar com precisão, mas me sentia mareada, com um pouco de letargia, como se estivesse flutuando. Pensei que se tratava do cansaço do dia, pois já era quase de madrugada e ainda estava no telefone conversando com amigas da escola. Eu estava entretida no telefone e despertei de repente porque, segundo imaginava, minha mãe havia aberto a porta. Senti como ela se aproximava de minha cama. Lembro-me de como meu lençol foi puxado, se ouviu a cama quando ela se sentou. Atrás de mim ela se deitou para dormir, como costumava fazer de vez em quando. Eu estava tão cansada que não disse nada, nem lhe dei atenção. Como vocês já devem imaginar, quem estava atrás de mim não era minha mãe, e pouco a pouco se aproximou de mim, cada vez mais e mais. Sentia o calor do seu corpo, quase sentia sua respiração quente em meu pescoço. Sentia seus braços que começavam a me abraçar e me apertavam com uma força que minha mãe não tinha. A respiração em meu ouvido já era intensa e muito quente. Dei um salto e caí sentada na cama. Nesse momento, ao me virar, vi aquilo que nunca se borrará em minha memória. Aquilo que ainda hoje, com 29 anos, lembro-me tão claramente. No fundo do meu quarto, vi uma figura masculina muito alta, completamente preta. Não podia distinguir seus traços nem nada de sua roupa pela escuridão. Meu corpo se sentia vazio por dentro. Meu coração não batia. Era como se apenas houvesse ar dentro de mim. Essa figura alta estava de perfil e me disse com uma voz muito seca e tranquila: "Encontrei sua casa." Não pude responder-lhe. Não pude falar. Quando voltei a olhar para ele, já não estava mais lá e a porta de meu quarto estava aberta. Eu nunca durmo com a porta aberta. Graças a Deus ele havia ido. Eu tentei dormir pensando que tudo isso havia sido um sonho, mas ao acordar pela manhã, olhei com terror que a porta, na verdade, continuava aberta. Essa coisa havia sido real. Essa coisa havia entrado em minha habitação. Nunca soube se foi produto das vezes que brincamos com a Ouija. Só sei que desde aquele dia nunca mais voltei a dormir nesse quarto. Em pouco tempo, nos mudamos dessa casa, mas a ansiedade e o medo daquela noite me levaram a precisar de medicação para dormir e ajuda profissional por muitos anos. Meu nome é Miriam, tenho uma bebê de 5 meses e moro com meu marido. No momento,
na casa dos meus pais. Ontem, quando estávamos nos preparando para dormir, por volta da 1h da manhã, ouvi um som muito peculiar, algo que nunca tinha ouvido antes. Pareciam os miados de gatos no cio, mas o estranho é que não eram. Levantei-me e olhei pela janela onde há uma varanda, e o som foi ficando mais forte. Tornou-se uma espécie de gemido que me deixou arrepiada. Afastando-me da janela, liguei para o meu marido, que estava dormindo no quarto ao lado. Achei que não iria acordá-lo, mas, para minha surpresa, ele atendeu e disse: "Já sei, eu também ouvi. Estou indo aí, não se preocupe, está tudo bem." Antes de continuar, preciso te contar que nossa bebê não é batizada e algumas coisas estranhas têm acontecido desde que ela nasceu. Meu marido chegou e também olhou pela janela. Os gemidos pararam, mas em seu lugar, começamos a ouvir passos no telhado. Parecia que alguém estava andando lá em cima. Mas isso é impossível, pois o teto da minha casa é alto e muito inclinado dos dois lados. Mesmo assim, os passos eram claros. Isso durou um tempo, e eu fui chamar meu pai, porque meu marido queria sair para verificar se era alguém andando lá fora. Minha mãe o impediu e disse que não era hora para isso, sugerindo que colocássemos um salmo especial para essas situações, e assim fizemos. Quando meu marido colocou o salmo, já eram quase 3 horas. Minha bebê estava dormindo, mas muito inquieta, se mexendo e se contorcendo, mas sem acordar. Exatamente às 3h13, ouvimos um som muito forte por toda a casa, que posso dizer que até retumbou. Meu pai pulou da cama e entrou correndo no meu quarto, assustado, o que é surpreendente, já que ele não acredita no sobrenatural. Mesmo assim, o vi muito assustado. Até minha gata, que estava sempre perto de nós, saiu correndo e foi se esconder. Eu estava tremendo de medo e meu marido apenas xingava. Meu pai, por ordem da minha mãe, jogou um pouco de água benta por toda a casa. Não conseguimos dormir. Ficamos de vigília enquanto a noite passava, e os ruídos não cessavam. Perto das 5 horas, ouvimos os gatinhos andando pelo telhado. Sei reconhecer quando eles sobem e descem do telhado, e quisemos acreditar que, se eles estavam lá em cima, aquela coisa já tinha ido embora. Mas esperamos o sol nascer para finalmente descansar. Decidimos que vamos batizar nossa filha. Não somos extremamente religiosos, mas sentimos que ela precisa disso. Moramos perto de uma lagoa, um lugar muito calmo e aconchegante. Enfim, espero que esta noite não aconteça nada, porque até me sinto sem energia e minha filha parece cansada, como se não tivesse conseguido dormir. Seja o que for que esteve lá em cima, definitivamente veio por ela. Mas por ela, eu dou minha vida se preciso. Eu trabalho para um serviço de catering, o que significa que estou muito na estrada, geralmente tarde da noite. Passo a maior parte do meu tempo carregando coisas de um lugar para outro nesse caminhão enorme que a empresa me faz dirigir. Não é o pior trabalho do mundo, mas os horários são horríveis e definitivamente não é o que eu imaginei fazer com minha vida. Quando finalmente chego em casa, ou estou tão acelerado de cafeína que não consigo dormir, ou desmaio assim que deito e fico apagado por 12 horas. Uma noite, por volta das 2 da manhã, estava dirigindo de volta para casa. Era bom estar dirigindo meu próprio carro novamente. Ao me aproximar da minha casa, percebi que provavelmente tinha tomado energético demais e não haveria chance de eu conseguir dormir. Além disso, não comia há horas e estava morrendo de fome. Há um McDonald's logo na saída da rodovia, a cerca de 10 minutos da minha casa. Geralmente é minha primeira escolha para um lanche tarde da noite, já que é super conveniente. Não sou do tipo que exagera em fast food, mas de vez em quando eu tenho esse desejo estranho que só algumas batatas fritas podem satisfazer. O McDonald's é 24 horas, então achei que um pouco de comida seria perfeito para me ajudar a relaxar.
Não me lembro exatamente da hora, mas com certeza já passava das 2 quando entrei no drive-thru. Havia alguns carros à minha frente, o que me surpreendeu um pouco, já que não é comum esse McDonald's estar movimentado às 2 da manhã de uma terça-feira. Enquanto eu esperava impacientemente, comecei a olhar para o nada, me perguntando por que estava demorando tanto. Foi quando notei algo estranho. Havia um Volkswagen velho, com os vidros escuros, estacionado em um canto do estacionamento. O McDonald's só estava aceitando pedidos pelo drive-thru naquele horário, então não fazia sentido haver um carro no estacionamento. Havia vagas reservadas para os funcionários do outro lado, então não poderia ser um deles. Acabei achando que talvez fosse apenas alguém comendo no carro, o que provavelmente era o caso. Eu mesmo fazia isso de vez em quando, então não podia julgar. Mas para ser honesto, era uma cena meio esquisita. Acabei pegando minha comida e comecei a dirigir. Não queria ir para casa ainda, mas também não queria ficar sentado no carro sem fazer nada. Comecei a pensar em um bom lugar para devorar a comida. Moro em uma área bem arborizada, então há muitas opções, mas não queria ficar enrolando muito, considerando o quão tarde já era. Há uma enorme reserva natural a poucos minutos da minha casa. Ela fica em uma montanha e basicamente é uma floresta gigante. O diferencial é que há um mirante no topo com vista para a cidade. Há uma estrada que dá a volta ao redor da reserva e leva direto ao topo, o que é ótimo durante o dia. Após o fechamento da reserva, a estrada fica inacessível para carros, mas ainda é um caminho conveniente para chegar ao topo sem precisar caminhar pela floresta. Costumava ir lá com meus amigos do colégio o tempo todo. Era o lugar padrão quando queríamos ficar ao ar livre. A gente conversava, fumava ou simplesmente apreciava a vista. Eu não ia lá há um bom tempo, já que estava sempre ocupado com o trabalho, então achei que ir até lá me daria uma boa dose de nostalgia. Quando cheguei na área de estacionamento da reserva, estava completamente vazia. Digo, área de estacionamento, porque não era um estacionamento tradicional com vagas, mas sim um grande pedaço de cascalho que saía de uma das estradas que passavam pelo limite da reserva. Como eu disse, a reserva estava fechada, o que significava que eu teria que caminhar até o mirante de fora. Antes mesmo de desligar o motor, vi faróis entrando no estacionamento. Isso já foi perturbador por si só. Quem mais estaria ali às 2 da manhã? E então percebi o que eu estava vendo. Era o mesmo Volkswagen do estacionamento do McDonald's. Eu tinha 100% de certeza disso. Ele estacionou um pouco distante e o motor foi desligado. Comecei a sentir um desconforto tomando conta de mim. Quais eram as chances disso acontecer naturalmente? Minha janela estava parcialmente aberta e, pelo que eu pude perceber, não havia música vinda daquele carro, ou pelo menos nenhuma que eu conseguisse ouvir. Depois de 1 minuto sem nada acontecer, meus medos começaram a desaparecer. Provavelmente estavam fazendo a mesma coisa que eu, saindo para tomar um ar fresco ou fumar. É um lugar bem popular para esse tipo de coisa, mas eu estava muito incomodado, considerando a hora. Não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado, mesmo concluindo que era apenas uma dessas coincidências inexplicáveis. Fiquei ali por 1 minuto, debatendo se deveria simplesmente ir para casa. Não queria ir embora, mas também não queria ficar sozinho. Peguei meu telefone e fiz uma chamada de vídeo para um dos meus amigos próximos que morava a poucos minutos dali. Disse a mim mesmo que se ele não atendesse, eu comeria no carro e iria embora. Para minha surpresa, ele estava acordado. Disse que estava escrevendo um trabalho. Consegui convencê-lo a ir me encontrar para conversar um pouco. Ele topou e disse que chegaria em 10 minutos. Enquanto esperava, mantive meus olhos no carro. Ele ainda não havia se movido. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que estava sendo paranoico.
Quando Thomas finalmente chegou ao estacionamento, me senti muito melhor. Saímos dos carros e começamos a caminhar pelo caminho. Antes que o estacionamento saísse completamente de vista, olhei para trás. O Volkswagen ainda estava lá, mas vi as 4 portas se abrirem ao mesmo tempo. 4 caras saíram. Eles ficaram parados por alguns segundos, olhando uns para os outros. Eles nem estavam conversando, apenas se entreolhando. Era assustador. Dei uma cutucada em Thomas, que percebeu o que eu estava olhando. Antes que eles pudessem nos ver, continuamos andando para que o estacionamento ficasse fora de vista. O alarme na minha cabeça estava disparado, mas Thomas não parecia tão preocupado. Ele me disse que eles provavelmente só estavam saindo para fumar. Continuamos caminhando e quando finalmente chegamos ao topo, a vista da cidade foi suficiente para me fazer esquecer as preocupações por um tempo. Nos sentamos em um pequeno muro de pedra que era para evitar que as pessoas caíssem da montanha. Ficamos ali, comendo e conversando como costumávamos fazer quando criança. Foi bom, mas essa sensação boa não durou muito. Começamos a ouvir vozes e risadas se aproximando rapidamente de nós. Quando olhamos para trás, vimos 3 caras caminhando em nossa direção, compartilhando o que parecia ser um baseado. Eles estavam agindo de maneira amigável, o que definitivamente me acalmou um pouco. Em vez de encontrar o próprio espaço, eles vieram direto até nós, como se quisessem começar uma conversa. O cara com o baseado estava coberto de tatuagens e tinha um piercing no nariz. Ele deu meio sorriso antes de nos perguntar se queríamos fumar. Ambos dissemos não, e um dos outros caras riu e nos chamou de maricas, ao que Thomas deu uma risada irônica. Minha curiosidade me venceu, e eu acabei perguntando o que eles estavam fazendo no McDonald's. O cara com o baseado perdeu o sorriso imediatamente e estreitou os olhos como se estivesse surpreso com a pergunta. Seus 2 amigos fizeram o mesmo, nos olhando com expressões frias. Eles não disseram nada por um longo tempo, e a situação ficou desconfortável. Foi então que me lembrei que havia 4 caras naquele carro, não 3. Um deles estava faltando. Naquele ponto estava pronto para correr e sabia que Thomas estava pensando a mesma coisa. Finalmente um deles nos disse que trabalhava à noite e que tinha acabado de sair do turno. Ele levantou o moletom para mostrar o uniforme do McDonald's. Acho que ele sabia que não acreditaríamos nele de outra forma. Depois ele disse que sempre vinha para esse lugar depois do trabalho para fumar com seus amigos. Isso me acalmou um pouco, mas algo ainda parecia muito errado e eu podia ver que Thomas sentia o mesmo. Decidimos que era hora de ir embora. Quando começamos a descer o caminho, Thomas parou e apontou para as árvores. Segui seu olhar e vi o 4º cara, meio escondido na escuridão. Ele estava segurando algo, mas eu não conseguia ver o que era. Meu coração começou a disparar. No momento em que ele percebeu que o vimos, ele começou a se mover. Foi quando corremos. Descemos o caminho o mais rápido possível, olhando para trás apenas para ver os 4 caras nos perseguindo. Meu coração estava batendo tão forte que achei que iria explodir. Eu podia ouvir os passos dele se aproximando, mas não olhei para trás de novo. Finalmente chegamos ao estacionamento, pulamos nos carros e aceleramos para sair de lá. Enquanto eu acelerava, vi os caras correndo para entrar no carro deles. Não me senti confortável em ir para casa, com medo de estar levando-os direto para lá. Liguei para Thomas e sugeri que nos encontrássemos na rua dele. Tínhamos uma boa vantagem sobre eles. E não acho que fomos seguidos, mas não queria arriscar. Quando Thomas e eu nos encontramos novamente, ainda estávamos em choque com o que tinha acontecido. Não sabia se eles queriam nos roubar ou algo pior. Thomas me mostrou o celular e disse que tinha tirado uma foto deles enquanto não estavam olhando. Ele me enviou, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu estava de folga no dia seguinte, então convenci meu amigo a voltar comigo ao McDonald's para pelo menos denunciar o funcionário.
No dia seguinte, abordamos um rapaz mais jovem, esperando que ele nos escutasse. Mostramos a foto e contamos o que aconteceu, e seus olhos se arregalaram. Ele nos disse algo digno de filme. Aparentemente, a namorada daquele cara também trabalhava naquele McDonald's e tinha terminado com ele alguns meses atrás. Ele não aceitou bem e começou a assediá-la enquanto ela trabalhava e a perseguia depois dos turnos. Ele obviamente foi demitido, mas isso não ajudou. A polícia foi envolvida logo depois e uma ordem de restrição foi emitida. Aparentemente ele estava violando a ordem porque estava acampando no estacionamento. Thomas e eu ficamos sem entender nada. Não faço ideia do porquê ele decidiu me seguir, mas estava claro que ele era instável. Estou rezando que ele não reconheça meu carro em algum lugar. Faz apenas uma semana, mas eu não voltei nem ao McDonald's nem à reserva desde então.